Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Motivações. Nós precisamos de motivações para fazermos as coisas. A gente sempre precisa de um porquê, de um alvo, de um objetivo, de que algo fale ao nosso coração para que a gente queira ir naquela direção. A fome lhe motiva a ir até a padaria a comprar pão. O desejo de ver alguém querido, de muito tempo que você não vê, matar a saudade, te leva a sair de casa, encontrar-se com a pessoa, às vezes no endereço longínquo. Eu que tenho família toda morando fora, sempre tenho que ir para longe para ver minha família, ou minha família tem de vir de longe para me ver. As motivações, portanto, nos levam a fazer grandes coisas, coisas difíceis, coisas dispendiosas e coisas desgastantes. O desejo de cuidar de alguém querido muitas vezes te leva a ficar noites sem dormir, a suportar certas coisas, às vezes os gritos de dor de alguém que está acamado e passando por momentos muito duros. A motivação do amor. Somos movidos por coisas que falam ao nosso coração. É por isso que uma das principais questões que nós trabalhamos a partir do Evangelho são os ídolos. Porque os ídolos costumam ser motivações ruins. Os ídolos costumam ser aquelas motivações que te levam para distante de Deus, te fazem aprofundar-se mais numa vida de pecado e se parecer ou transparecer ainda mais através dessa idolatria o seu coração pecaminoso. Por isso tomamos cuidado, porque o que te motiva vai falar quem é o seu Senhor, vai falar quem é o seu Deus. E quando nós estamos aqui falando de voluntariado neste mês, nesse desejo de por conta própria ou sem qualquer tipo de motivação financeira ou de obrigação trabalhista que me leve a obrar na casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, precisamos falar também das nossas motivações. Quais são as nossas motivações, ou quais deveriam ser as motivações que todos nós temos de compartilhar para nos lançarmos à obra? Nesse texto aqui que nós lemos do Evangelho de Lucas, o Evangelho que nós estudamos no ano passado, estamos terminando ao longo dos estudos bíblicos neste ano, nós que já lemos, já estudamos essa passagem na perspectiva do que o Evangelho faz com as pessoas, agora vamos olhar na perspectiva das pessoas. Dessa ação tão interessante, porque as pessoas costumam pensar que Jesus Cristo ele era pobre de maré de si, paupérrimo, não tinha um centavozinho no bolso. E isso não é bem verdade. Senão, do que Judas roubava? Que sacola era essa que ele metia a mão, ou que caixinha era aquela que ele metia a mão e tirava algum para ele, senão o dinheiro que havia no grupo de Jesus, com o qual Jesus e seus discípulos se sustentavam. Então é falsa a ideia de que Jesus era plenamente pobre. O que ele não era rico. O que ele não era um homem de posses, de muito dinheiro. Ele carregava ali o suficiente para o seu sustento. Mas o que é interessante é que nada disso ele ganhava trabalhando em si. Ele não ia no capinar um lote e aí ganhava no fim do dia um denário por ter capinado um lote. Não. O texto nos fala de que mulheres
e algumas delas aí ligadas, esposas de homens poderosos e de posição, portanto ricas, faziam doações e entregavam dinheiro e davam aquilo que era necessário para que a comitiva de Cristo continuasse na sua peregrinação, pregando o reino de Deus. E aí nisso nós podemos identificar algumas motivações. Nós podemos perceber de que modo o Evangelho, de que modo a ação de Cristo esteve sobre a vida dessas pessoas e como isso as motivou a retornar ao Senhor voluntariamente, sustentando a obra de Deus. Veja aí, primeira coisa que nós podemos perceber aí é a gratidão. Elas voluntariamente sustentavam e ajudavam o ministério de Cristo por gratidão. Gratidão ao quê? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essas mulheres estavam indo com Jesus, acompanhando Jesus, apoiando o trabalho de Jesus, porque elas haviam recebido a ação curadora de Cristo sobre elas. Cristo havia feito milagres sobre as suas vidas, curado suas enfermidades e as curado das enfermidades espirituais também. As curou de corpo e alma. O Evangelho, quando de fato adentra o nosso coração e transforma nossas vidas, é essa cura de corpo e alma. É essa cura que nos preenche por completo. No caso aqui, de modo literal, elas estavam enfermas e foram curadas, estavam endemoniadas e foram libertas desses demônios. Interessantemente, Lucas descreve ambas as situações como curas. E a ideia aí realmente de trazer saúde a uma saúde física e a uma saúde espiritual. Ou seja, Cristo teve um cuidado completo com essas mulheres, teve uma transformação completa. Portanto, não tinha como elas não serem gratas, elas experimentarem em suas próprias vidas a ação de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus. Elas haviam sido libertas das doenças que afligiam seus corpos e haviam sido libertas da opressão maligna que as levavam para longe do Senhor, sendo que Maria Madalena é descrita como aquela da qual foram expelidos 7 demônios. Algumas pessoas leem isso daqui e acham que estão denegrindo a imagem de Maria. Se você ler alguma reportagem que saiu na Super Interessante há alguns anos, eles falando sobre Maria Madalena, dizendo que toda vez que isso acontecia era para mostrar que ela era alguém indesejável, tentando derrubar a imagem de Maria Madalena para desvinculá-la da sua proximidade com Jesus Cristo, a fim de menosprezar o que ela fez e assim justificar que o evangelho, que seria o evangelho de Maria Madalena, fosse rejeitado como escrito sagrado. Isso é o que dá a incrédulo escrevendo sobre coisas espirituais. Porque quando os evangelhos dizem que Maria Madalena teve 7 demônios expelidos dela, estão falando, olha a grandeza da obra de Cristo na vida dessa mulher. O problema é que eles estão tentando incutir uma ideia do nosso tempo, estão tentando interpretar esses escritos a partir de uma perspectiva do feminismo do nosso tempo, tentando dizer isso é um menosprezo à mulher, ao invés de olhar na perspectiva de um evangelho que quer exaltar a pessoa de Jesus. O foco não é Maria Madalena. O foco é que Jesus expeliu os 7 demônios de Maria Madalena. E diante disso, a grandeza do que Cristo fez em sua vida e na vida dessas outras mulheres. Esse é o foco. Então não é à toa que elas abandonam suas próprias vidas, que elas abandonam suas linhas de ações comuns, o seu dia a dia comum, e passam a seguir Jesus Cristo, e passam a viver a obra de Cristo no seu dia a dia. Não é à toa. Gratidão. Quando algo grandioso é feito na sua vida, você se torna grato. Você é grato. Com certeza você vai lembrar de alguém que fez algo por você. Com certeza você vai lembrar de uma atitude bondosa de alguém sobre a sua vida, de alguém que deu algo a você sem dever nada a você. E como a gratidão toma conta do seu coração. Você deve ter.
Se não tem, sugiro mudar os seus relacionamentos. Está convivendo com gente ruim. Porque até pais incrédulos sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Todos nós podemos olhar algum momento e dizer, como foi bom aquilo que aquela pessoa fez por mim. Mas se verdadeiramente recebemos a ação do Espírito Santo que nos transformou, se verdadeiramente o Evangelho de Cristo transformou nossa mente, nosso coração, nossa perspectiva de vida, se o Evangelho verdadeiramente mudou o nosso significado existencial, se de fato a palavra de Deus tem transformado todo o nosso entendimento, todo o nosso comportamento, toda a nossa perspectiva do ser humano, nós sabemos o valor disso e não há outro sentimento que nosso coração deve tanto se engrandecer quanto de gratidão. Eu tenho de ser grato a Deus que me tirou dos rudimentos do mundo. Eu tenho que ser grato a Deus que me tirou da danação eterna. Eu tenho que ser grato a Deus que me tirou daquela perspectiva de vida voltada para mim mesmo. Eu tenho que ser grato a Deus. Porque agora minha vida tem um propósito maior. Porque agora minha vida tem uma razão de ser maior. Mais do que o meu conforto, mais do que minha satisfação, mais do que o meu bem-estar. Mais do que a formação da minha própria família, a minha vida tem um propósito de propagar o reino de Deus. E não há nada que você faça da sua vida que seja tão grandioso quanto isso. Não há nada. E esse é o próprio efeito do Evangelho, o próprio significado do efeito do Evangelho em nossas vidas. Nós lemos aqui 2 Coríntios. Jesus morreu por nós, para que nós deixássemos de viver por nós mesmos, para vivermos por aquele que entregou a sua vida por nós. Ele me deu a sua vida, eu entrego a minha vida. Porque como grato que sou, só há uma atitude possível que se equipare a de Jesus Cristo ou chegue perto daquilo que Cristo fez. Não adianta você pensar que você está sendo grato a Cristo simplesmente porque você dizimou, porque você leu uma passagem bíblica. Sabe, às vezes a gente faz aquelas coisas que Deus nos deu para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que pudéssemos nos livrar cada vez mais do pecado, e nós achamos que estamos fazendo essa coisa para Deus. Orar, por exemplo. Para que você ora? Para Deus não se sentir sozinho? Não é tipo, faz muito tempo que eu não oro, né? Deus deve estar sentindo a minha falta. Eu vou orar. Eu lembro daquele filme lá, o História Sem Fim. Véia arada aí vai lembrar, né? Tô vendo um monte de cabelo grisalho. Vocês lembram? A História Sem Fim era interessante, porque era um reino mágico, que o leitor do livro História Sem Fim, ele tinha de acreditar, fazer pedidos, desejar coisas em torno daquele reino, para que ele continuasse a existir, porque se as pessoas deixassem de acreditar nele, ele deixaria de existir. Parece que a gente encara a oração assim, parece que a gente encara os nossos exercícios espirituais deste modo. Eu preciso ir à igreja, eu preciso orar, preciso ler a Bíblia, eu preciso participar dos sacramentos para que Deus continue a existir. Que coisa! Oração, leitura da palavra, ir ao culto, são necessidades do crente, não de Deus. São graças ou meios de graça que Deus nos deu para o nosso crescimento, desenvolvimento, a aproximação da pessoa de Deus, desenvolvimento espiritual. Portanto, quando estamos fazendo essas coisas, nós não estamos retornando a Deus em gratidão. Nós só somos gratos verdadeiramente diante do fato de que Cristo entregou a sua vida quando nós entregamos nossas vidas, entregamos nossos trabalhos, entregamos nossas famílias. Ainda ontem eu fazia um casamento de uma antiga ovelha com a neta de uma ovelha recente. E aí, conhecendo bem os dois e tudo,
fui tocando em alguns pontos durante o sermão, mas algo que eu quis deixar claro a eles é que nós só vamos ter um serviço íntegro diante de Deus se entregarmos os nossos bens mais preciosos. E para quem formou uma família sabe que é a família. E Deus quer a nossa família. É a nossa vida. É a nossa vida. O único meio de demonstrarmos gratidão verdadeira diante do Senhor é entregando nossas vidas. Se queremos ser verdadeiramente voluntários diante de Deus, nós temos de estar dispostos a empenhar tempo, a empenhar total dedicação para que as coisas sejam realizadas no reino de Deus. Essas mulheres abandonaram suas vidas comuns e foram seguir na caravana com Jesus, assistiam os seus irmãos, assistiam a Cristo nesse tempo que peregrinavam com Ele. Outras mulheres aqui investiram suas finanças, davam dinheiro, ajudavam no sustento financeiro. Aqui haviam aqueles que eram pregadores, que Jesus enviava às cidades, às vilas, e iam passando de porta em porta falando do Evangelho, anunciando a proximidade do reino de Deus. Quanto tempo falta para você tornar o seu trabalho um meio de revelar o reino de Deus? Quanto tempo falta para você fazer da sua família um meio para que o amor de Deus seja conhecido? Essa é a entrega voluntária que você deve fazer, que vai em alguma medida, ou ainda que de longe, nos lembrar da entrega da vida do nosso Redentor. Se você fizer uma oração, você não está sendo grato. Diante daquele que entregou a vida, gratidão se demonstra entregando a vida. Entregue a sua vida. Segundo lugar, nós vemos que nós devemos ter uma motivação de assistência. Veja que interessante que o texto nos diz. Verso 3, Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. A ideia de assistir, a ideia de dar assistência, significa e pressupõe uma necessidade. Quando nós não estamos precisando de alguma coisa, a gente até se incomoda, né, quando a pessoa vem te ajudar. Eu não estou precisando de ajuda. Aí a pessoa vem e mete a mão ali no meio, às vezes até atrapalha, né? Tipo garçom de rodízio. Eles querem que você fique bebendo muito, né? Então você esvazia o copo, ele já vem, já taca mais no seu copo. Você não pediu. O cara vem e coloca. Você quer que o copo fique vazio? Eu lembro uma vez um amigo, ele se irritou. O garçom veio meter a mão, ele meteu a mão na garrafa de refrigerante e falou, cara, eu te pedi alguma coisa? Não, então tira a mão da minha bebida. Irrita. Quando você não quer alguma coisa, você não precisa de ajuda, irrita. Então a ideia da assistência pressupõe necessidade. Pressupõe algo que precisa ser feito. E numa comitiva de pessoas que estão indo de tribo em tribo, de aldeia em aldeia, cidade em cidade, que não tem, obviamente, nesses lugares nenhum tipo de hospedagem pronta para recebê-los, receber assistência, receber ajuda é algo preponderante. E a questão do amor que te move em gratidão a entregar a sua vida, deve ser o amor também que está no seu coração, que ao ver uma necessidade se dispõe a ajudar. Se dispõe a fazer algo. Mas é para se dispor e é para ir fazer. Porque a dificuldade que eu tenho visto hoje nas pessoas que dizem querer prestar assistência é que elas não estão prontas a procurar a assistência necessária. Elas chegam e ficam, olha, estou aqui se você quiser, o que você quer? Fala para mim. O que você quer? Não procura o que fazer. Não procura conviver para entender o que é necessário. Sabe por que muitas vezes nós não sabemos o que é necessário ser feito na igreja? E na igreja que eu digo não é prédio. Na igreja que eu falo, não é essas instalações aqui que foi necessária ajuda durante essa semana.
Estávamos à noite aqui montando tudo, ligando tudo, pendurando aqui pelas paredes, nas escadas da vida, para colocar tudo organizado. Eu não estou falando simplesmente disso. Eu estou falando de todo tipo de necessidade que seu irmão pode ter, porque o seu irmão, com você e com os demais irmãos, é que a igreja se forma. Você não sabe o que a igreja precisa, porque talvez você não esteja convivendo com a igreja como você deveria. Convívio. No convívio você aprende o que o outro precisa. No convívio você entende a necessidade do outro. No convívio o irmão abre o coração para você. E esse convívio deve incluir os exercícios espirituais. Meu sonho como pastor é ver a igreja, irmãos, simplesmente ligando para o outro. Ei, meu querido, vamos juntar para a gente orar? Juntar para comer a gente junta, né? Juntar para uma diversão a gente vai. Mas e juntar para orar? Juntar para ler a Bíblia? Juntar para assistir quem precisa? A assistência exige de nós convivência. Nós lemos 1 Pedro. Esse um pouco mais comprido, vamos abrir. 1 Pedro, capítulo 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O convívio entre os irmãos nos conduz a perceber necessidades e às vezes até poder ajudar os nossos irmãos com seus pecados, para que os seus pecados não se tornem tão grandiosos a ponto de envergonhar o nome de Cristo. Exortando-os, motivando-os à santidade. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros na multiforme graça de Deus. Veja, Deus nos estabeleceu com dons para mútua assistência, para mútua ajuda. Esse é o caráter da igreja, um povo assistencial, é um povo voluntarioso, que recebeu primeiro a vida em Cristo Jesus, motivados pela gratidão a Deus, dedicam suas vidas, e portanto os dons recebidos não são para como os coríntios faziam, para exaltação própria, para dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou espiritual. Não, é para você servir o irmão. Porque o evangelho é aquela coisa louca que faz o que está em cima, que faz o que é grande, que faz o maior, que faz o mais poderoso, que faz o mais inteligente, o mais forte. Servir o menor. Ensinar o menos inteligente, proteger o mais fraco. Recebemos essas coisas por essas razões. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus sabe que a igreja é reunida de pessoas com necessidades. Deus sabe que a igreja é a reunião de pessoas cheia de dificuldades e limitações. E Deus proveu dons para que pudéssemos assistir uns aos outros. O que você sabe fazer, vai e faça. O que você sabe dar, vai e dê. Não precisa se sentir responsável por querer resolver a vida das pessoas, mas na medida que você pode, na medida do que você tem, faça. Haja. Procure e você vai encontrar onde servir. Por último, nós percebemos de todas essas pessoas investimento. Investimento. É um pano de fundo para a gratidão, é um pano de fundo para a assistência, mas a ideia por detrás é de investimento. A ideia, como da parábola
daquele homem que trabalhava a terra, que encontra um tesouro, vendo o valor daquele tesouro, ele o esconde, vai, vende tudo o que tem e, exultando de alegria, compra o campo para poder ter aquele tesouro. Ou seja, ele percebe o valor daquilo, ele sabe que vale a pena investir tudo que ele tinha, porque esse tesouro, esse reino é mais valioso do que qualquer outra coisa que ele tenha. Então vale investir nisso. Nós investimos em startups, nós investimos nosso dinheiro em empresa, queremos rendimento, queremos lucro, queremos poder ter algum dinheirozinho ali para fazer algo diferente, para uma viagem, colocamos o dinheiro na poupança. Não faça isso, que é um mau investimento. Muda o investimento aí. Nós temos essa noção de investimento porque valorizamos, queremos algo, sabemos o seu valor e queremos trabalhar para chegar lá. O reino de Deus é algo valioso para você, que você queira investir. Que de tal modo a sua gratidão o leve a não só ser uma pessoa que dá assistência, mas uma pessoa que de fato esteja investindo sua energia, seu tempo, seu entendimento, seus neurônios. Nós vimos aqui em Deuteronômio 6, Deus exigindo justamente isso do povo. Quando Deus requereu essa integridade, pedindo à família dos israelitas que vocês me sirvam com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, Deus estava demonstrando que Ele queria que os israelitas investissem tudo nele. Ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se cerque do serviço a Deus, dedique seu espaço, dedique seu tempo, dedique sua família, dedique seu agir a Deus. Invista. Eu sei que um bom investimento pode gerar algum lucro para você. Quem investiu em criptomoeda ficou milionário. Ganhou dinheiro. Muita gente fica rica no mercado financeiro. Mas nenhum investimento se compara com o reino de Deus. Que por bilhões que se possa ganhar na bolsa de valores, no mercado financeiro, nem todo esse dinheiro reunido vale uma única vida, remida e lavada no sangue de Cristo. Isso tem que ser verdade no seu coração. Isso tem que ser realidade na sua vida. Nada mais vale tão a pena. Como eu tenho dito para os irmãos, isso não significa o abandono de suas tarefas, isso não significa o abandono de suas carreiras, isso significa sim dedicar suas tarefas, dedicar suas carreiras, dedicar o espaço, dedicar onde você está, os seus acessos ao reino de Deus. Essa semana recebi o contato de uma corretora de imóveis, querendo conectar aqui, eu, como pastor da igreja, a um irmão que estava de mudança aqui para a região e que não conhecia ninguém, ele estava meio sozinho aqui para a região, e aí ela foi atrás de uma igreja para ele. Ele vindo de Portugal, não tinha como telefonar aqui ainda nacionalmente ainda. Aí ela me encontrou, falou: estou aqui com o senhor e tal, queria colocar vocês em contato, porque eu estava atendendo, aí ele me perguntou se eu era cristã. Eu falei: sou cristã, sou evangélica e tal. Aí ele disse: eu percebi pelo modo como você me tratou, que você era minha irmã. É isso. É isso. Você não precisa largar a imobiliária que você trabalha. Você não precisa largar o comércio que você trabalha.
Você pode ser um corretor que manifesta a glória de Deus. Você pode ser um repositor que manifesta a glória de Deus. Você pode ser um engenheiro que manifesta a glória de Deus. Mas invista sua carreira, seu tempo no reino de Deus. Investimento, dedicação. Mulheres abandonaram suas vidas. Outras abriam mão de seus bens, de suas posses. Quando Lucas descreve isso, está dizendo, elas usavam qualquer coisa que tinham para gerar dinheiro para poder doar para Jesus. Elas usavam de tudo, tinham um brinco, vendiam. Tinham dinheiro que recebeu na mão, alguns denários davam. Tinham vestes valiosas, vendiam e transformavam em dinheiro. É essa a ideia, elas usavam o que tinham porque sabiam que valia o investimento. Você está pronto para investir no reino de Deus? Você está pronto para investir no maior lucro de todos? Que por mais que você dedique a sua vida inteira, se uma única alma vier a conhecer a Cristo através de você, já valeu a pena? Já parou para pensar nisso? Se uma única alma conhecer a Cristo através de você, já valeu a pena. Mas se nenhuma alma conhecer a Cristo através de você, mas todos reconhecerem que a glória do Deus que você crê manifesta em você, também já valeu a pena. Porque não é sobre você. Não é sobre o quanto você vai lucrar. É sobre a glória de Deus manifesta. Seja na salvação do eleito ou na reprovação do réprobo. Deus é glorioso e não há melhor investimento do que a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus santo e amado, faz-nos voluntariosos, ó Deus. Faz-nos pessoas prontas a refletir e a gratidão de tanto que Tu nos deste, ó Pai. Faz-nos pessoas, ó Deus, plenamente dedicadas, prontas, ó Deus, também a olhar as necessidades do Teu reino e investirmos tudo no Seu reino, ó Pai. Que queiramos os lucros espirituais, que queiramos, ó Deus, os bens espirituais, mais do que os bens desta vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos motivações, reconhecendo no Teu Evangelho que elas estão ali, ó Pai. Gratidão pelo que Cristo fez, ó Deus. Que assim como Ele voluntariamente entregou sua vida, estivéssemos nós também entregando nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus.